Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Tami Manuela. Eu sou marqueteira, especialista em vendas. Sim, senhora e senhor, tô falando de dinheiro no bolso e crescimento. E hoje eu quero falar com você sobre um problema que muitas empreendedoras enfrentam, que é a dificuldade em vender produtos ou serviços de qualidade. Se você já se sentiu frustrada por ter um produto ou um serviço de qualidade, mas não conseguiu vendê-lo como deveria, eu já tive nessa situação e eu sei o quanto é desanimador. Não se preocupa, porque hoje eu quero compartilhar com você um passo a passo para poder vender qualquer coisa para qualquer pessoa com base nas minhas próprias experiências e no que eu aprendi ao longo desses últimos anos. Minha senhora, se você quer aumentar as suas vendas e alcançar muito mais clientes, continua assistindo esse vídeo e coloca esse passo a passo em prática. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, não deixa agora de colocar agora nos comentários, que eu vou ter um prazer gigantesco de te responder. O que acontece neste conteúdo que eu vou compartilhar no dia de hoje? Eu comecei a compreender que muita gente se precipita na questão do desenvolvimento estratégico de um passo a passo para poder colocar o seu produto, de fato, à venda e expor a sua solução. Com isso, identificando essas premissas, esses gargalos, eu decidi criar um conteúdo específico para essas pessoas que precisam compreender o processo de vendas, tá? Por quê? Porque detêm um produto de alta qualidade e não conseguem compreender onde está errando. Então, eu vou aqui compartilhar esse passo a passo, logo que a todo momento eu estou vendendo. Inclusive, neste momento agora, estou desenvolvendo uma estratégia já toda compilada para que isso possa, consequentemente, ali na frente, estar oferecendo para o meu público. Vamos a todas as etapas que você vai dar continuidade com esse vídeo, beleza? Passo número 1. Entenda o que você está vendendo. Esse é o primeiro passo para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. É compreender o que você está vendendo. Isso pode parecer até meio óbvio, mas muitas vezes a gente, como empreendedor e empreendedora que conhece tão bem o nosso produto até então, muitas vezes pode não conhecer detalhadamente o produto ou o serviço que nós estamos oferecendo. E por que isso é muito importante? Quando você conhece bem o que está vendendo, você se torna capaz de responder perguntas e possíveis objeções do cliente de maneira muito mais eficaz. Você pode destacar os benefícios do produto ou do serviço e abordar até possíveis preocupações que os clientes possam vir a ter. Por exemplo, se você está vendendo um produto de tecnologia, é importante saber como é que ele funciona, quais são suas características, por exemplo, e como é que ele vai se diferenciar das outras pessoas, certo? Se você está vendendo um serviço, é importante saber exatamente o que ele inclui, quanto tempo leva e como você pode, de fato, ajudar os clientes. Eu vou te mostrar agora alguns exemplos de como é que conhecimento detalhado pode te ajudar. Primeiro deles, responde perguntas. Se um cliente tem uma pergunta específica sobre um recurso seu, né, do produto ou do serviço, você pode responder de maneira clara e concisa, mostrando que você sabe exatamente do que você está falando. Essa é uma das premissas da venda, segurança. Outra pergunta, né, seria abordar objeções. Se um cliente tem uma preocupação ou objeção em relação ao seu produto ou serviço, você pode abordá-la de maneira direta e com confiança, mostrando que você está ciente das preocupações dos seus clientes e saber realmente, de fato, como vai superar cada uma delas. Outro ponto é destacar benefícios. Ao conhecer bem o seu produto, certo? Serviço, você pode destacar os benefícios que ele oferece aos seus clientes de maneira muito mais clara e convincente, ajudando ele, inclusive, a persuadi-lo. Senhora, certifique-se de conhecer muito bem o que você está vendendo antes mesmo de abordar o cliente. Dedica um tempo para poder estudar o seu produto e o seu serviço, identificar todas as características e os seus benefícios. Com esse conhecimento, você vai ser capaz de abordar os clientes de maneira muito mais direta e objetiva, aumentando drasticamente as suas chances de sucesso nas vendas. Antes de falar sobre o próximo passo, eu quero fazer uma ressalva sobre um dos maiores erros que nós temos hoje.
Olhar somente para o nosso produto e saber o que ele faz não é tudo. A sua qualidade, a sua eficácia, a necessidade que as pessoas precisam, né, para poder acessar o seu produto e ter a transformação que ele pode proporcionar, só ficar nisso mora um grande perigo. Antes de fazer uma proposta de valor incrível, é preciso mapear o seu cliente. E esse é o passo número 2. O passo número 2 é conheça o seu cliente. O segundo passo para vender qualquer coisa para qualquer pessoa é conhecer bem o seu público-alvo. O que isso significa? Né? Significa que entender quem são os seus clientes em potenciais, quais são as suas necessidades e desejos e como você pode atender a cada uma delas de maneira mais objetiva. E por que isso é importante? Quando você conhece bem o seu público-alvo, você pode criar uma mensagem de vendas que ressoa diretamente com eles, criar uma oferta que atende a sua necessidade, né? Ajustar de fato a sua estratégia de marketing para poder alcançar cada vez mais eles de maneira eficaz. Essas necessidades e desejos podem ser atendidas por uma infinidade de outras soluções. É isso que eu quero que você entenda. Quando nós identificamos problemas, necessidades e desejos, nós ampliamos, né, a quantidade de soluções. Eu vou te dar um exemplo agora, né? Eu vou compartilhar com você neste exato uma pesquisa de um público-alvo para desenvolver uma solução para ele. Aqui, como você pode observar, tem uma lista de problemas deles, né, que englobam necessariamente como cerne central problemas financeiros e estratégicos, tá? Se você olhar cada um desses problemas, você pode, inclusive, concluir que existem várias soluções diferentes. E eu quero, inclusive, que você pause esse vídeo agora, olhe exatamente para todos esses desafios e dores desse público em específico e consiga pensar hoje em soluções para ele. Né? Eu consigo aqui pensar em vendas, marketing, finanças, gestão financeira, alta performance, acompanhamento, processos, quantas soluções podem resolver estes mesmos problemas. Ou seja, não é só os problemas que você identifica, mas as necessidades e os desejos dele também. Porque aqui eu compartilhei com você essas problemáticas diante dele. Entretanto, eu quero que você, inclusive, mapeie as necessidades e desejos que ele tem hoje diante da resolução desse problema. E como é que você pode estar pesquisando isso? A primeira delas é a pesquisa de mercado online mesmo. Você pode estar usando hoje ferramentas como Google Trends para pesquisar os tópicos relacionados ao seu produto ou seu serviço, né? E que pode atender, certo, ele, quais os termos mais buscados, inclusive. Você pode usar essa ferramenta de pesquisa online para entender melhor as necessidades e o desejo do seu público. Outro tipo de pesquisa que você pode fazer é offline, ou seja, escuta ativa, fazer entrevista com pessoas, né, com clientes que já hoje já atenderam, já são compradores, para entender as necessidades. Entrevistas, né, pode te ajudar a entender melhor as preocupações, objeções que ele tem em relação ao seu produto ou seu serviço. Outro tipo de análise seria da concorrência. Analisar hoje o que a concorrência está fazendo para entender o que está funcionando, o que não está funcionando para o seu público-alvo. Isso pode te ajudar a ajustar a sua própria estratégia de marketing para atender essas necessidades e desejos desse público de maneira eficaz. Senhora, ao conhecer bem o seu público-alvo, você pode ajustar sua mensagem de vendas e criar oferta que atende essas necessidades, ajustar a estratégia e conseguir alcançar essas pessoas cada vez mais. Então, dedica um tempo para entender quem são os seus clientes em potencial e o que eles precisam para ter sucesso hoje, de fato, dentro dessa solução. E para você ter sucesso nas suas vendas. O terceiro passo, passo número 3, é o produto, a apresentação do produto de maneira atraente. Esse terceiro passo para vender qualquer coisa para qualquer pessoa é apresentar o seu produto ou serviço de maneira atraente e persuasiva. A maneira como você apresenta o seu produto ou serviço pode ser um fator decisivo para o cliente escolher comprar de você ou de outro vendedor. Então, como você pode apresentar esse produto de maneira mais atraente? Bom,
Aqui agora eu vou compartilhar 2 táticas que podem te ajudar, de fato, a torná-lo mais atrativo. Primeiro ponto é destaque os benefícios. Em vez de simplesmente falar das características do seu produto, comece a falar mais sobre os benefícios que ele oferece. Por exemplo, se você está vendendo um carro hoje, em vez de descrever o motor, né, a parte de pneus e etc., começa a destacar como é que esse carro pode tornar a vida do cliente mais fácil, confortável, segura. Outro modelo, né, outro formato é os histórias, para ilustrar o seu serviço, né, para ilustrar como o seu produto pode atender às necessidades dos seus clientes. As histórias, elas são momentos de apresentação onde acabam atraindo, identificando o público, gerando uma conexão emocional. Isso pode ser feito muito bem através de histórias. Ao apresentar, senhora, o seu produto ou serviço de maneira atraente e persuasiva, você aumenta muito mais as chances de conseguir envolver o seu cliente em potencial. O passo número 4 se chama liderança de processos e vendas. Como é que seria isso, liderar processos e vendas? Esse 4º passo para vender qualquer coisa para qualquer pessoa é liderar. Ser líder exatamente do seu cliente em todas as etapas. É importante que você conduza a conversa de vendas de maneira eficaz. Desde a abordagem até o fechamento da venda, você será um maestro disso. Para liderar esse processo de venda, você precisa estar atento às necessidades e aos desejos desse cliente e ser capaz de orientá-la na direção certa, ok? Alguns pontos importantes que você pode estar implementando nessa etapa. Faça perguntas abertas, por exemplo, ao invés de perguntas fechadas para respostas de sim ou não, começa a perguntar um pouquinho mais de uma forma um tanto quanto mais aberta, mais genérica. Por exemplo, em vez de perguntar se o cliente quer comprar o seu produto ou serviço, pergunte o que ele está procurando em específico, tá? Quais necessidades ele tem. Outro ponto importante é escute. Ouça atentamente. As respostas do seu cliente são sinais verbais e não verbais. Isso pode te ajudar a entender melhor suas necessidades e desejos para poder orientar em direção ao seu produto. Você precisa depois apresentar soluções. Com base nessas informações que você já coletou, é preciso apresentar soluções personalizadas ao seu cliente. Isso pode ser feito mostrando como o seu produto ou serviço pode ajudá-lo. Com toda certeza, ser caminho de fato para resolver um problema, ok? Ou caminho para conquistar um desejo, certo? E, por último, não menos importante, nessa 4ª etapa, nesse 4º passo, é aprenda a fechar a venda. Se o cliente concordou com você, feche a venda com um acordo claro, tá? Conduza ele sempre à assinatura do contrato. Você precisa desenvolver hoje essa liderança do processo de vendas. Não é sobre pressionar o cliente, mas conduzi-lo de maneira confortável e confiável, fazendo com que ele tome a decisão certa. Quando você lidera esse processo de maneira muito mais eficaz, você aumenta drasticamente as chances de estar fechando as vendas. Minha senhora, eu tenho que ser sincera com você. Eu sei que muitas vezes você quer ter mais liberdade e autonomia, por exemplo, na sua vida financeira e não depender de um emprego tradicional e ter muito mais tempo para você. Eu sei que você também deseja mais segurança, mais estabilidade financeira, sem se preocupar com as contas atrasadas ou qualquer dívida acumulada. Mas eu sei também que, infelizmente, você se encontra num vício, um ciclo vicioso, de contas, trabalho, pouco dinheiro sobrando no final do mês. E o pior é que a cada dia que passa, o problema só aumenta. As contas não param de chegar e a sua renda não está acompanhando o seu estilo de vida, que só aumenta, inclusive, você não quer abrir mão do seu conforto para economizar. Isso já é demais também, né? A gente trabalha muito, no mínimo, para isso. Eu tenho uma boa notícia para você. Tem uma solução que pode transformar completamente a sua situação financeira e dar a você a liberdade e a segurança que tanto deseja. Melhor ainda, sem depender de ferramenta ou estratégia mirabolante e extremamente complexa. Como, por exemplo, a minha Ana.
que fez R$5.500 em pleno domingo. Ou a Giovana, que aplicou um passo a passo e faturou 5 mil entre academia e alguns áudios via WhatsApp. Esses resultados só foram alcançados porque elas aplicaram um sistema de vendas Pastor. É um método de 6 passos, gerador de vendas instantâneas, para você faturar R$10.000 ou mais em apenas 8 dias. Com essa metodologia, você pode identificar o que o seu público-alvo deseja e oferecer exatamente o que ele precisa, tornando esse desejo uma necessidade ainda maior para ele. Além disso, você vai aprender de como fazer com que o seu produto seja a única maneira dele alcançar esse desejo e resolver esse problema. Você vai aprender, inclusive, a quebrar a maior objeção universal antes mesmo de apresentar o preço, fazendo com que os seus clientes, senhora, se sintam burros de não comprar de você e ativar na hora o Pix. E melhor de tudo, você nunca mais vai ficar falando sozinha no fechamento. Se você quiser hoje transformar a sua vida, sua carreira, tá? Se transformar em uma empresária de sucesso, aumentar as suas vendas, ter mais liberdade financeira, muito mais em tempo recorde, eu quero que você conheça o sistema de vendas Pastor e comece agora mesmo a jornada rumo à sua independência financeira através do seu trabalho. Faz o seguinte, clica no link abaixo desse vídeo para vender mais em menos tempo através do sistema de vendas Pastor, ok? E antes da gente concluir esse vídeo, eu quero te passar mais algumas dicas extras. Com o primeiro passo, tá? Foi essencial entender bem o seu produto e o seu serviço, ou, né, que está sendo vendido. Conhecer suas características, os benefícios, para que você possa apresentar de maneira envolvente. Além disso, é fundamental conhecer bem o público-alvo e saber quais são as necessidades e desejos desses clientes, para que você possa oferecer soluções que atendam às suas expectativas. Outro ponto importante é liderar o processo de vendas, conduzindo a conversa de maneira eficaz, da abordagem ao fechamento, sempre orientando o seu cliente em todas as etapas do processo. Uma dica valiosa é lidar com objeções, esteja preparada para ela, né? Dúvidas, questionamento com o seu cliente em relação ao seu produto e serviço. É importante entender que objeções são oportunidades para você gerar mais valor. Escute com atenção, responda de maneira clara e convincente. Outra dica importante que eu não posso ir embora sem falar sobre ela é follow-up, certo? Ou seja, rechamar o cliente após essa venda ou não venda. É importante manter um relacionamento com o cliente, independente da sua compra ou não. Essa ação ajuda a construir uma relação de confiança e fidelização. Senhora, lembre-se que vendas se resume a servir. Servir bem para servir sempre. Se você gostou desse vídeo, já não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, mandar uma dúvida aqui embaixo, que eu vou responder muitos comentários para te ajudar com essas dúvidas. Um beijo, até o próximo vídeo. Ai, saiu! Não acredito! Ah, saiu o vídeo! Caralho! Anos para gravar um vídeo pro YouTube, meu Deus, não acredito nisso! Saiu, viado!